Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 4 de junho de 2022, com a nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Que bom ter você, ter a sua companhia. Faz dias que eu não tenho acessado a página do YouTube para responder lá os comentários deixados, mas logo, se Deus quiser, eu estarei fazendo isso. E te agradeço muito por ajudar, por compartilhar, por também deixar o seu like, o seu joinha para o nosso vídeo. Nós não ganhamos dinheiro nenhum com isso. É para ajudar na evangelização. O discípulo é aquele que coloca sua existência nas mãos do Senhor. O Senhor garante o destino do discípulo junto do Pai e para lá o conduz. Ao discípulo cabe a alegria, a fé, a esperança, pois sabe que está em boas mãos. Vamos juntos refletir a palavra de Deus deste dia. Começa agora a Academia Espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. A liturgia deste sábado comporta uma diferença. A parte da manhã, início da tarde, nós rezamos a liturgia do sábado da 7ª semana da Páscoa. E é o que nós vamos meditar aqui hoje. Mas a partir do entardecer, nós já celebramos a véspera de Pentecostes. E tem outra liturgia, a liturgia da missa da vigília de Pentecostes, para no domingo a missa do dia de Pentecostes. Mas hoje aqui, então, ainda do sábado da 7ª semana da Páscoa. São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Pedro queria conhecer o destino reservado ao discípulo amado e foi recriminado pelo Senhor. Não interessa, cuide você de fazer o que lhe cabe. Podíamos falar assim em nossa linguagem, a resposta que Jesus lhe deu. A partir desse evangelho, nós precisamos ainda entender um pouquinho. Primeiro, quem é
esse discípulo amado? Nós já entendemos assim com mais clareza e é comum as pessoas reconhecerem se tratar de São João, o Evangelista. E aqui o final do Evangelho de hoje justamente reforça isso. Esse discípulo é o que escreveu esse Evangelho e o que ele falou, o seu testemunho é verdadeiro. Mas existe entre os estudiosos de Bíblia discussão a respeito disso. Uns vão dizer que esse discípulo amado seria a comunidade dos discípulos ou a comunidade cristã e etc. Não cabe a gente entrar em detalhes, né? Aqui cabe bem entendermos e compará-lo com justamente o discípulo São João Evangelista, né? Esse discípulo amado é a quem encontramos no Evangelho e tal. Bom, outra coisa aqui também é o seguinte: os estudiosos de Bíblia vão dizer o seguinte: este texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele foi acrescentado depois que São João morreu no Evangelho que São João tinha escrito, né? É possível também isso, nós vamos entender, né? A questão é que São João se manteve anônimo durante todo o Evangelho. Ele sempre fala do discípulo amado, o discípulo amado, e ele nunca se coloca pessoalmente dizendo se tratar dele, né? Ele sempre foi anônimo no Evangelho. Agora, no finalzinho, fica então confirmado. Depois da morte de João Batista, teria corrido então na comunidade um boato de que, nós ouvimos no Evangelho, Jesus tinha falado isso e não se cumpriu a palavra de Jesus, porque São João morreu na ilha de Patmos, na Grécia. Então, e aí? Aí justamente esse acréscimo pode ter sido feito e colocado no Evangelho para dizer, olha, Jesus não falou que ele não morreria. Jesus disse apenas isso. Essas palavras de Jesus são enigmáticas, né? É possível entender, talvez, que Jesus estivesse fazendo uma profecia, que São João Evangelista é o único dos discípulos que não vai morrer mártir, não vai ser assassinado por causa de Jesus. Os outros discípulos todos morrerão mártir, os outros apóstolos todos. São João não, porque ele já participou da cruz de Jesus de um modo muito especial, sendo ele o único a estar aos pés da cruz com Maria, né? Então a morte de São João será lá na prisão, na ilha de Patmos. E aí, então, entende que Jesus não equivocou, né? Mas é preciso de entender que as palavras de Jesus não têm uma clareza no sentido de revelar alguma coisa maior, né? E aí o ponto volta para quê? Volta para a situação de Pedro. Jesus ensina para Pedro e ensina para nós que nós devemos nos empenhar na nossa vida e não ficar especulando acerca da condição dos outros cristãos. Pedro foi dar uma de e se aproxima de Jesus e pergunta: o que vai acontecer com ele? O que vai ser dele? Né? Às vezes a gente quer cuidar demais da vida dos outros e não cuida da nossa vida, né? E outra coisa, né? Não temos que estar preocupado com o que o outro está fazendo, se é isso, se é aquilo. Eu tenho que fazer a missão que me cabe. Jesus deu uma resposta: o que te importa? Tu segue-me. Faça o que te é pedido. Cumpra a sua missão. Pedro era o pastor, o líder. João era a grande testemunha. E eles não eram rivais. Cada um tinha uma missão a ser desempenhada, né? Não especular a vida dos outros não significa que a gente vai ter uma atitude egoísta e negligente e deixar os outros como se eles não existissem. Não é nada disso. Mas é que nós precisamos pensar na nossa alma, na nossa salvação e na missão que temos que realizar neste mundo. Dizendo até em outras palavras,
nós devemos ter o cuidado de não desviar o nosso olhar de Jesus e ficar olhando para os outros. Pedro já tinha caído várias vezes, e ao invés dele manter o olhar em Jesus, ele está preocupado com o outro, com o que vai acontecer com o outro. Então, não desviar o olhar do Senhor e ficar olhando para outras pessoas, para outras coisas. E agora a nossa segunda parte da academia espiritual. Os 3 passos para nos ajudar, a partir dessa palavra anunciada e meditada, rezarmos. Ainda estamos na novena em honra ao Espírito Santo. Hoje é o 9º dia, o último dia desta novena. Amanhã celebramos o dia de Pentecostes. Então, rezemos a sequência, esta oração antiquíssima da Igreja, pedindo o Espírito Santo. E assim fazemos o primeiro passo desta nossa academia. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Ainda para esse 9º dia da novena, a sugestão do texto de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 41. Nesse texto nós encontramos a ação do Espírito Santo e Maria Santíssima, que gera, segundo a carne, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo passo da nossa academia. Palavra de João 21, 20 a 25, nos faz um apelo. É Jesus dizendo a Pedro e dizendo para nós: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Devemos importar com os outros, mas em relação à salvação deles, em coisas importantes e sérias, e não apenas ficar especulando a vida dos outros. Uma condição. Jesus fala para Pedro: tu segue-me. A condição que Jesus pede de nós também é o seguimento. E a advertência. Finalzinho do Evangelho, nós encontramos o autor dizendo: Jesus fez e falou muitas outras coisas que não tem condição de ser colocada no livro, que não caberia em livros no mundo. A grandeza de Jesus, do que ele falou, do que ele fez enquanto esteve em nós, conosco neste mundo. Nós então devemos acolher com fé e amor a verdade de Jesus e dedicar nossa vida ao seu seguimento. E o terceiro passo, façamos uma oração. Senhor Jesus, quero agora te dizer, foi da tua igreja que eu recebi o testemunho da tua presença no mundo, da tua ação entre nós. Eu te peço, Senhor, na unção e na força do teu Santo Espírito, que eu creia e que eu persevere em ti. Ajuda-me também para que eu seja para o mundo uma testemunha deste teu Evangelho. Que eu me preocupe com a minha vida, com a minha salvação, com a missão que eu tenho que realizar neste mundo. Dá-me tua graça, dá-me os dons do teu Espírito.
Vinde, Santo Espírito. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e te dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém